Síndico, como evitar multas e processos em relação à LGPD? LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Esse é um tema polêmico aí dentro dos condomínios. Será que você, síndico, está preparado com essa lei? E o que significa toda essa lei? Para falar aí sobre a LGPD, a nossa convidada hoje é a advogada Patrícia Bertolo, da Kipper Advocacia, do Grupo Roderjan. Muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada por ter me recebido. Faz tempo aí que a gente não se falava, né? Já estava na hora de voltar para cá para trazer assuntos tão importantes aí para os condomínios. Exatamente, assuntos assim que eu acho que são primordiais, né? Nessa evolução que a gente está tendo aí de tecnologia, de proteção de dados, eu acho que vai ser bem interessante essa conversa. Muito bom. E aí, quando a gente fala em LGPD, tem muitas soluções, né, que nem a Patrícia comentou em relação à tecnologia, mas o que seria LGPD? O que seriam esses dados sensíveis? E, por exemplo, se uma imagem também, se ela é um dado sensível? Na verdade, ela já tinha vindo com a legislação europeia, né, de proteção de dados, mas ela veio com algumas alterações em razão da cultura do nosso povo também. Então, ela veio para proteger os dados sensíveis, né? O que são dados sensíveis? São todos os dados que tornam uma pessoa, todas as informações que tornam alguém identificado ou identificável, né? Então, a imagem, ela identifica a pessoa, né? Tem cálculos matemáticos em cada rosto. Exatamente, né? Assim como a biometria, a imagem ela identifica. Então, ela está inserida na LGPD em razão dessa proteção, né? E, na verdade, essa proteção ela já vinha lá de 88 com a nossa Constituição Federal, porque lá em 88, artigo 5º, inciso 10º, ele vai dizer, é inviolável a imagem. Então, caso tenha uma infração à imagem, será resguardado os danos morais e materiais. Então, a gente já tinha, só que agora veio mais específica em razão dessa divulgação de imagens que a gente tem, né? Hoje tudo vai para Instagram, vai para mídia, né? Então, disseminou muito. E o legislador teve esse cuidado para proteger esse aspecto bem importante também da dignidade humana. E está dando tem ocorrido muitas preocupações? O que você vê assim nos condomínios ou até passar os alertas para os síndicos? Na verdade, a gente percebe assim que tem que haver um pouquinho de mudança de cultura, né? Porque muitas vezes o condomínio não é visto de forma profissional, como uma empresa, né? Então, a LGPD é feita para empresas. Isso aí o condomínio é um ente despersonificado e tal, não entra muito bem nesse aspecto. Só que, na verdade, ela se adequa exatamente para o condomínio também, né? Então, nós temos sistemas de monitoramento, que é o que a gente vai tratar um pouquinho, que faz a captura das imagens. E, nesse sentido, ele precisa de todo um acompanhamento, toda a inserção, toda a adaptação da LGPD, porque ela vai cuidar da coleta, né? Vai cuidar do armazenamento, como que eu vou armazenar essas imagens, né? Vai tratar de quanto tempo eu vou ficar, qual é o prazo que eu vou ficar, né? Para que fim que eu vou ficar isso? E uma questão que é muito polêmica, que hoje até a gente fez uma grande pesquisa aí e a STJ ainda não julgou nenhum caso sobre isso, que é exatamente a questão do compartilhamento de imagens em tempo real, real time, né? Que é a questão de, por exemplo, tá lá uma TV no próprio condomínio, cada um consegue ver o que está acontecendo dentro do condomínio. Exatamente, cada um consegue perceber onde estão as câmeras e o que está acontecendo ali, né? Como é que eu vou resguardar essa situação? Né? Como é que eu, condomínio, vou me resguardar dos danos dessa situação, né? E se alguém não quiser também, nesse sentido, né? Aí vai de conhecer também um pouco da tecnologia, porque tem também soluções que muitas vezes, é aí que a gente fala, né? Buscar conhecimento, o síndico tá conhecendo as tecnologias para entender cada solução que pode ser aplicada junto à LGPD. Mas, Patrícia, em relação também às empresas, as empresas também têm que estar apoiando os síndicos, são as próprias empresas que vão colocar essa lei de proteção de dados também, quando o síndico contrata? Não, na verdade a empresa apoia no sentido de fornecer equipamentos, meio vai dispor, né, vai trazer para o síndico essas ferramentas.
mas é do síndico, do condomínio, da administração do condomínio fazer essa política, né? Fazer esse plano de ações sobre como que eu vou regular essa situação dentro do condomínio. A gente tem várias esferas, várias implicações. A gente tem a questão dos funcionários, né? A gente tem as questões dos visitantes, a gente tem as questões dos moradores, dos proprietários. E aí uma diversidade aí de imagens de pessoas que transitam naquele condomínio. Multipropriedade, aí já vai para a questão de Airbnb. Nossa, é infinita, né? As pessoas que podem estar circulando dentro de um condomínio, né? Exatamente. E no caso, assim, falar um pouquinho também, da Keeper vocês fazem advocacia para um grupo, que é a Roderjan, que atende os condomínios. Isso, nós somos parceiros da Roderjan, né? Então a gente faz toda a questão da Roderjan e todos os condomínios que estão com a gente também a gente presta essa assessoria para eles. Apoiando nesse sentido. Exatamente. E assim, como é que funciona em relação também a se é necessário o consentimento dos condôminos? Então, essa é uma outra situação que a lei deixa, assim, algumas lacunas. O que acontece? Via de regra, para eu coletar uma imagem, eu preciso do consentimento expresso. Nesse consentimento, a gente precisa, que se fala no termo de consentimento, né? Eu preciso de quantos dias eu vou ficar com essa imagem, como que eu vou expurgar, quem que vai manusear, né? Todos esses dados eu preciso e principalmente qual é a finalidade de eu utilizar. Então, eu posso utilizar a imagem no condômino, mas eu não posso utilizar para publicidade, eu não posso utilizar para outras funções, entende? Então, assim, eu preciso determinar qual a finalidade. Mas o artigo 9º da lei também vai trazer algumas situações que dispensa este consentimento, que é o caso do legítimo interesse, para a segurança, para a proteção do crédito, para execução de contratos, enfim, tem algumas possibilidades que a lei dá, justamente porque é muito complicado pegar de toda aquela gama que transita ali o termo de consentimento. Então, ela vai trazer essas possibilidades que, nessas situações, em razão do interesse maior, né? Que é muito mais positivo, normalmente, né, do que negativo. Exatamente. Né, por envolver a segurança. E, Patrícia, quais seriam as sanções que um condomínio pode sofrer em relação ao vazamento de imagem? Eu acho que essas sanções, assim, muitos condomínios não têm muito conhecimento ainda, né? Exatamente porque acredita que são para empresas. E, na verdade, a lei nos diz que pode ir a multa até 50 milhões. A gente já tem várias empresas, são 584 casos já julgados de pessoas jurídicas que já sofreram sanções, né? E aí tem bem famosas que a gente pode falar aí, né? De mídias, né, de redes sociais, até pequenas empresas, inclusive na nossa região, né? Condomínio, nós não tivemos especificamente sobre imagem ainda. Então, é bom, inclusive, a gente se antecipar a isso, né? Prevenindo, exatamente, prevenindo para que não ocorra. E assim, algumas dicas, né, aproveitando aí que a doutora está aqui, né, de medidas que o condomínio ele pode tomar para prevenir essas ações judiciais e compartilhamento de imagens? Sim, eu acho que a primeira coisa que deve ser pensado é num relatório de impacto de proteção de dados, né? Então, com o relatório eu vou ver quais são as vulnerabilidades do meu condomínio. É a minha câmera que tem um direcionamento com um fim que não é esse o legítimo interesse, que é da segurança, né? Então, eu tenho que fazer esse relatório para eu dimensionar, mapear quais são os meus pontos de vulnerabilidade, né? A partir disso, o condomínio é muito importante que ele elabore o relatório do legítimo interesse. Investigue qual é o nosso legítimo interesse. Não é segurança, não, é prevenção de danos, quebras dentro do condomínio, né? Entender qual é o legítimo interesse que vai se fundar o plano de ação. E aí, montar um plano de ação. Vamos ter que fazer uma política de privacidade de dados, eu tenho que informar aos condôminos que eu tenho câmeras, que a informação é super imprescindível para a lei, né? Eu tenho que instruir os meus funcionários, que é muito importante, quais as sanções que eles vão ter se compartilharem uma imagem, né? Que eles sim têm responsabilidade também, né? Porque a empresa pode responsabilizar. A gente até soube alguns casos, né? Alguns exemplos, casos, assim, também que
assim, às vezes não por querer prejudicar, mas no fim, aonde vai parar a imagem, né? Tem que tomar muito numa cuidado. brincadeira, né? Às vezes rápido, né? A gente sabe como é rápida a informação. Às vezes aquela brincadeira lá, tá lá monitorando, olha aqui fulano, o que aconteceu com a vizinha, pá, botou e pode levar a ação sim, né? Ações bem pesadas também, além da multa administrativa para o condomínio, né? E aí vai ser rateada para todo mundo, ainda pode ser levada uma ação civil, também buscando danos morais, né? Então tem aí que realmente ter esse cuidado com esses dados. É muito importante aí, mas muito obrigada também por estar compartilhando essa questão aí do relatório, que é algo aí que a gente também vai instruir os síndicos. A gente sabe o quanto os síndicos estão buscando conhecimento, porque é muito assunto, a gente sabe que os síndicos, a sobrecarga em cima deles é muito grande, então às vezes a gente alerta, né? De repente tem um outro assunto, daí vamos voltar a falar um pouco mais sobre a LGPD para passar esse alerta aí para os síndicos, para os administradores, que realmente é um assunto bem delicado e envolve também as pessoas, né? Então tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Verdade. Quero te agradecer mais uma vez, né, por estar aqui com a gente, parabenizar também vocês, a equipe também, o grupo todo da Roderjan, que a gente sabe que traz bastante inovação também para o mercado aqui de Santa Catarina, e está sempre aqui com a gente. Até aproveitar também para agradecer, a gente também está com um projeto novo que é a Condocasa, e a gente vai conseguir reunir todo mundo num espaço só para trazer informação aí para o nosso público também. Muito obrigada. Obrigada a você, e estamos ansiosos por esse projeto. Vamos querer assistir junto e comemorar junto. É isso aí, só evoluindo, né? Porque a gente muita tecnologia também, e a gente está correndo aí para trazer essas novidades aí para o nosso mercado, para os síndicos de todo o Brasil. Isso aí. Muito obrigada. E para vocês que assistiram até aqui, deixem aquele like e compartilhem também, deixem comentários aí no YouTube para a gente poder entregar esse conteúdo. A revista nova do Condomínio também está linda e o portal cheio de novidades para vocês. Muito obrigada.